Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência literária com A Pediatra, livro escrito por André Del Fuego, da nossa literatura contemporânea, que tem dado o que falar, porque não tem como você pegar esse livro aqui na mão e não ficar chocado com a personagem, com a sua personalidade. É um livro um tanto quanto polêmico por conta de seus temas e da construção dessa personagem protagonista, que é também a narradora. E, portanto, hoje vamos ter o que conversar, porque, meu Deus, esse livro dá pano para manga. Eu li para o Leia Mulheres, aqui do Rio de Janeiro, então no encontro foi algo bem interessante, já que pudemos discutir sobre esses temas tão importantes, tão espinhosos, mas também essa resenha ela foi escolhida aqui quando me ajudaram pelos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice. Eu fiz uma enquete e eles me ajudaram, 52% deles escolheram esse livro para ser o resenhado da vez, antes de todos os outros que eu coloquei nessa enquete. Então, madrinhas, muito obrigada por isso, porque eu acho até que esse livro conversa um pouquinho com a nossa experiência da leitura conjunta do mês. Em agosto estamos lendo Lolita, do Nabokov. Portanto, já vou chegar nessa referência também para a própria Andrea Del Fuego, tá bem? Segura aí que eu já falo sobre essa ponte com Nabokov, Lolita e outros livros dele. Meu gato começou a comer, mas sigamos. Aqui nós temos a protagonista narradora, que é a Cecília. Ela é a pediatra do título. E aí você sempre tem uma questão de expectativas na literatura. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, a quebra de expectativa. Aqui, acho que essa quebra de expectativa, ela se coloca já no início, até mesmo na leitura da quarta capa, da sinopse do livro, porque quando a gente tem uma personagem que é uma pediatra, na verdade é o que a gente espera de um pediatra, esperamos pelo menos uma pessoa dócil com as crianças, com as outras pessoas, e não é o que encontramos. Cecília, ela é sim uma pediatra, uma neonatologista, porém ela odeia crianças, ela não gosta de crianças, ela não gosta das mães, dos pais. Ela tem um certo horror com alguns assuntos com os quais ela tem que lidar diariamente, já que faz parte da sua profissão. Ela sabe que é uma profissional mediana, ela só faz o que é necessário e olha lá. Ela também vai nos mostrando como é cheia de fobias, se é que eu posso dizer assim. Então, ela é homofóbica, ela é gordofóbica, ela é classista totalmente, porque, enfim, ela vem de uma família cuja mãe foi enfermeira e o pai médico. Portanto, ela meio que seguiu a carreira por conta daquilo que lhe era comum, não porque ela gostasse realmente daquilo. E ela enxerga as pessoas, sim, de um patamar que ela se coloca, no qual ela se coloca. Portanto, não dá para digerir essa personagem, ela é extremamente odiável. É aí que eu acho que nos envolve, de certa maneira, nessa experiência literária mesmo. Por que gostamos tanto de acompanhar esse bafão de narrativa? Justamente porque é um bafão de narrativa. Aqui nós temos uma personagem que é gostoso odiar, porque nós estamos na literatura, nós podemos, entendem? Exercer esse nosso sentimento, que, é claro, nós podemos sentir por outras pessoas na vida. Então, se a gente se depara com um pediatra que não gosta de criança, pelo amor de Deus, né? A gente vai odiá-lo de certa maneira. Eu acho que odiar é uma palavra muito forte. Mas aqui, como nós temos contato com os seus pensamentos, já que é uma narrativa em primeira pessoa, sem filtro algum, aí não tem como deixar de trazer sentimentos muito, muito fortes à tona. Separei alguns trechinhos para ler para vocês, só para exemplificar mesmo, porque é uma narrativa muito impactante, curta, e aí vocês já conseguem entender um pouco de quem é essa personagem. Quando ela fala sobre a sua profissão, sobre ela própria na sua profissão, ela diz o seguinte na página 19. Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada, fazia bem feito o feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz, escondiam minha inaptidão. Nessa mesma página ela vai falar sobre a figura paterna, que para ela, assim, é como se fosse um deus. Ela tem uma dificuldade em lidar com a figura materna, inclusive a da sua própria mãe. Seu pai é o seu herói, a sua zona de conforto,
E é muito interessante ver como ela se coloca como inapta e o seu pai se especializou em algo. Ela não quis se especializar em nada para justamente não ter que lidar com, além do arroz, com feijão com arroz, na verdade, como ela coloca aqui. E seu pai é o contrário, né? Porque ele é um endocrinologista pediátrico e nessa página ela vai falar sobre como ele tem que lidar com mães que dão de tudo, obviamente, pelos seus filhos, porque eles têm um diagnóstico ali todo único. Então, fala sobre a mãe pâncreas, já que o filho diabético precisa da insulina e são elas que vão corrigir ali a questão da glicose no filho. Ela é cínica, extremamente cínica, inclusive falando sobre seus pacientes, sobre as mães de seus pacientes, já que para ela a maternidade, como vocês já poderiam imaginar, é algo assim nada desejável. Sobre ter filho, se comparando com uma outra médica que ela conhece, que é a Valéria Macedo, diz o seguinte: não tinha filhos como eu, mas queria ter, diferente de mim. E aqui é o que vem. Criança, nem pensar, acabaria minha naturalidade, me obrigaria a ser outra pessoa. Então ela vai ao longo do livro inteiro colocando essa discussão sobre a maternidade, sobre querer ser mãe, sobre maternidade inclusive compulsória, mas ela também vai suscitar outra grande questão que envolve a sua profissão também, já que ela é pediatra e neonatologista, já que ela é completamente contrária ao parto humanizado, às doulas. Aqui, no primeiro momento do livro, nós temos uma espécie de concorrente, que é um outro pediatra, que tem uma opinião oposta a essa dela, aparecendo. Então, é uma primeira metade do livro que nos coloca ela se digladiando com seus pensamentos, opiniões e com seus colegas de trabalho. Ela persegue esse pediatra que é o Jaime, ela faz coisas também horrorosas, assim. Então, nessa primeira parte nós temos isso. Já na segunda, acontece outra coisa relacionada à sua vida pessoal mesmo, porque ela, no início do livro, é casada, mas está se divorciando, e logo depois ela arranja um amante. E esse é um pai de um de seus pacientes, na verdade ele se torna, né, um de seus pacientes, o que também é horroroso, e ela envolve vida pessoal no trabalho, também em várias cenas horrorosas. Só que essas cenas elas são horrorosas com um olhar bastante cínico que nos provoca em certos momentos bastante riso, já que a gente enxerga quem é Cecília. E Cecília eu acho muito interessante aqui, porque eu tô numa vibe muito de pesquisar sobrenomes, seus significados. Cecília, o nome, ele tem dois significados que aqui achei sensacionais para pensarmos essa protagonista. De uma origem latina, nós podemos aqui enxergar Cecília como a sábia, mas também como a cega. Tem esses dois significados que coloca pra gente o papel do médico como um sábio, mas também um papel como essa pessoa, em sua individualidade, sendo cega às questões sociais, às pessoas no seu entorno. E é o que esse livro traz pra gente enquanto experiência literária, já que com a construção de uma personagem assim, dessa forma como eu coloquei pra vocês, traz à tona discussões sobre ética, sobre moralidade. E para mim, uma outra grandiosa discussão do livro, e que eu acho que nem é tão aparente durante a leitura, mas depois, quando ela começa a martelar na nossa cabeça, a nos cutucar, ela continua. Vejam que é um livro que a gente carrega depois de terminá-lo, mas é justamente sobre como nascer é perigoso. Por mais que tenhamos toda a tecnologia e o avanço da medicina, ainda assim há muito perigo em se nascer. Isso porque, como ela é neonatologista, ela cuida dos bebês quando eles nascem. Temos cenas de partos aqui, portanto, é sempre sem filtro dela, com a narrativa dela, e isso é, sim, impactante, já que ela é cínica e ela não gosta daquilo que faz, daquilo que vê, mas soando um pouco a lá João Guimarães Rosa com seu Grande Sertão Veredas,
Sim, nascer é perigoso, viver é muito perigoso. E aí eu chego também sobre a experiência de escrita desse livro, que já foi posta e relatada pela própria escritora. Eu amo livros contemporâneos em que os escritores estão envolvidos em eventos de publicação deles, porque a gente consegue ter um pouquinho ali, um vislumbre de como foi a escrita do livro que temos aqui em mãos. A André Del Fuego já participou de podcast, de entrevista, de vídeo, lives de lançamento. Eu vou deixar uma específica, que foi a live de lançamento do seu livro no canal da Companhia das Letras, que é a editora, a casa editorial dela. Vou deixar aqui no box de descrição para vocês, porque eu achei sensacional. Eu já tinha ouvido ela falar sobre ter escrito esse livro por volta de 1 mês apenas, e isso nos mostra realmente como a narrativa é um jogo. Ela diz nessa live como essa voz é pesadíssima, e eu concordo. Cecília é pesada. O que ela carrega e traz à tona enquanto discussões pra gente, reflexões, é pesadíssimo. Mas vejam, também nós temos aqui uma escolha da escritora em construir um livro que não seja sublime, que não tenha muitas metáforas, que seja realmente um soco. E aí nós também possuímos aquela ideia dela de ser um livro de aeroporto, que você lê e vira páginas. Não que isso seja negativo, vejam bem, eu acho que muitas vezes as pessoas colocam como algo negativo, quando nem precisa ser isso, e aliás, que bom que não é, porque nós temos um sentimento por trás daquilo. Eu, quando peguei para ler esse livro, como eu disse, desde a sinopse, já fiquei extremamente encantada por conta dessa quebra de expectativa, e eu fui experienciando essa quebra de expectativa, que sim, foi impactante, mas porque também foi curta, o livro em si é curto, a narrativa ela é poderosíssima nesse aspecto, não entregando a metáfora, ainda assim trouxe pra gente muito impacto mesmo, um soco no estômago, algo que é difícil de ser digerido. Gosto disso na literatura, e nessa live ela comentou sobre Nabokov, seu Lolita, seu Fogo Pálido também, que é outro livro do Nabokov que eu quero muito ler e que ela mencionou, sobre ter sido uma referência ali, não explicitamente no início, mas que depois ela conseguiu envolver ali com essa experiência literária que é a leitura de seu livro. E antes de assistir essa live para poder aqui pensar a pauta desse vídeo para vocês e construí-lo, eu já estava pensando em mencionar a Lolita, que está sendo a nossa leitura conjunta desse mês, porque é um outro grande exemplo de personagem, ainda mais narrador, que nos causa um remeximento aqui interno. Se é que eu posso usar essa palavra, mas estou inventando ela aqui. É intenso, é poderoso demais. Não à toa, também, e eu acho que até mais, é polêmico. A ponto de tentarmos envolver o próprio autor, aí a autoria, e a personalidade que está nos transmitindo a história. Há uma certa mistura dessas duas coisas, o que é muito perigoso. Esse tipo de livro só nos mostra como a literatura em si é poderosa, tem um potencial enorme, porque ela nos envolve. Essa quebra de expectativa que eu comentei com vocês, eu acho que é um exemplo disso, já que nessa quebra, nós estávamos esperando uma coisa, mas ganhamos outra. A gente fica meio que desgostosos com isso porque não é agradável, e de fato é uma experiência nada agradável, mas que nos leva a refletir sobre temas importantes. A Tainara Alexandre, em sua resenha deste livro para o site Valquírias, vou deixar o link para ela aqui no box de descrição para vocês também, comenta sobre um fascínio pelo detestável. Esse livro nos traz justamente isso, esse fascínio pelo que é detestável. Acho muito interessante como, a partir da literatura, podemos processar esses nossos sentimentos de detestar. É todo um processo catártico, vejam só. E assim o é esse livro, o seu final, sem dar spoilers, como sempre, ele é em aberto. Talvez eu não tenha tido problemas com esse final, eu até hoje tenho dificuldade de tentar processá-lo, porque eu não sei se eu queria que o livro acabasse ali. Vejam como eu estava tão envolvida com o livro que eu queria que ele continuasse. Pois é. Então é isso, pessoal. Fica aqui minha forte recomendação para vocês de uma leitura que com certeza assim, te tiraria de um período muito difícil na leitura, porque te envolve, ou pelo menos desde o início eu acho que isso vai acontecer se você estiver numa ressaca literária, então
só vai, só tente, porque pode ser que você seja o tipo de leitor que nesse momento não tá na vibe de enfrentar coisas tão horrorosas quanto essa. Mas ainda assim, se você quer rir um pouco até mesmo, com uma narrativa cínica, sem filtros, aqui está um livro muito corajoso por colocar todas essas questões, maternidade inclusive, gente, né? Tem que ser muito corajoso para proporcionar essa experiência literária como desse tipo que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigada aos madrinhos por escolherem esse livro para a gente conversar nesse momento aqui. E também muito obrigada a todos que estão nos vendo, discutindo esse livro, que forem comentar aqui comigo sobre esse livro, sobre quererem ler ou já terem lido e o que acharam. Então vamos conversar sobre esse livro nos comentários. Eu confesso para vocês que recentemente estou numa tentativa de voltar a resenhar muito mais aqui para vocês. Eu li vários livros incríveis nesse ano que eu não resenhei porque, confesso, né, eu fiquei um pouco desanimada recentemente com esse tipo de vídeo, já que ele não tem uma entrega muito boa e demanda muito esforço, pelo menos eu me esforço muito para entregar uma resenha que seja à altura dessa leitura, né, ou da leitura que eu fizer do livro. Então, estou empolgada novamente e eu acho que o diálogo, a conversa com vocês pode me empolgar muito mais. É isso que eu sempre procuro no Literaturice. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo, até mais. Tchau, tchau!